Segura aí que depois da vinheta nós vamos voltar. Dá a mão. Segura aqui. Mentira, corona! Lava outra, não lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Oi, jovens, tudo bem? Eu sou a Rafa. E eu sou o Léo. E nós te enganamos. Acho que a gente já se apresentou antes em outros vídeos, então eu não vou precisar ficar falando. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que todo mundo gosta. Que são as histórias em quadrinhos. Yes! Uau. Principalmente as histórias em quadrinhos brasileiras. Hoje nós vamos conhecer a parte teórica de como fazer uma história em quadrinhos, meus queridos. Segura... Lelfa é conhecimento e cultura. É isso aí. Então, galera, todo mundo conhece o que é uma história em quadrinhos. Mas pra quem não sabe, as histórias em quadrinhos, elas são narrativas gráficas. Ou seja, é uma história contada por meio de imagens. É uma coisa bem prática, assim, se você não gosta muito de ler livros e tal. Mas os gibis, eles são algo que proporciona muito a leitura. Isso ficou out of context. Isso me fez. Pra quem acha que histórias em quadrinhos não é arte, se engana, porque ele pode ser considerado como uma arte sequencial. É verdade, por causa das sequências das histórias dos quadrinhos. Acho que isso é conhecido como estilo americano. Logo mais a gente vai falar sobre isso. Sabia que é possível relacionar a arte rupestre com as histórias em quadrinhos? Claro, nós temos um período de 35 mil anos entre uma e outra. Mas assim como as histórias em quadrinho, a arte rupestre também se utiliza de imagens sequenciais. Eles assim utilizavam para contar o seu dia a dia, como foi, as casas que tiveram, as coisas que fizeram, e não se difere muito das histórias em quadrinhos que nós vemos hoje. Era uma forma de diário, basicamente. Eles desenhavam na parede o que tinham passado pelo dia todo. A diferença é que nas histórias em quadrinhos, talvez às vezes a gente tenha umas piadas assim. Mas naquela época eles não estavam muito preocupados com piadas, assim, com a sobrevivência. A sobrevivência era mais necessária naquela época do que o humor. Exatamente. Que bom. E essa tradição de contar as histórias por meio de sequências, ela continuou existindo até mais ou menos os gregos, os egípcios, porque eles também contavam as histórias em narrativas. Porém, a diferença é que com os egípcios surgiu o alfabeto. O hierógrafo? Com os hieróglifos. Desenhos em desenhos! Exatamente, os desenhos que tinham significados de letras, ou de coisas, de palavras, objetos. Não difere muito do kanji, É né? verdade, do kanji. Eu não sei se é kanji ou kanji, se tem algum oriental me assistindo, me desculpe. Mas a pronúncia é livre e nós estamos saindo lá. Exatamente. Mas o que eu quis dizer é que os ideogramas no Japão, eles também podem ser considerados uma espécie de hieróglifos, pois eles também são desenhos que São utilizados. representam Nos coisas. mangás, por exemplo. Até que então, com essa tradição, no século XIX surgiu a prensa a vapor. E com a prensa a vapor, eles perceberam que eles conseguiam imprimir muito mais historinhas em série. Então, isso fez com que o gibi ele ficasse no formato em que a gente conhece hoje, que é aquele livrinho com as historinhas. E cada vez mais acessível, né? Sim. Levar isso em conta. Inclusive, nos anos 30, 1930, que surgiu o primeiro balão de fala. A primeira tirinha considerada a tataravó das histórias em quadrinhos era um quadrinho chamado Yellow Kid, desse ano mesmo, de 1930, e ele usava a fala dele escrita nas camisetas, como se fosse a estampa da camiseta dizendo o que ele queria falar. Porque podemos fazer ligação com a moda de hoje em dia, como a gente vê aquelas escritas nas camisetas. É algo que não surgiu uma tendência agora, né? Tem muito, muito, muito tempo. Uma curiosidade também sobre a primeira tirinha, Yellow Cat, ela foi criada em 1896 pelo Richard Outlet, também criador dos balões de fala, que facilitou a vida de muita gente. Ícone, herói. Também tinha que ler tudo na camiseta do guri, imagina. Antigamente eram uns textinhos também que ficavam embaixo da ilustração e eram tão minúsculos que as pessoas tinham que,
sofrer pra ler o que estava acontecendo, então só imaginavam as imagens mesmo. É isso. Com a invenção do papel jornal, isso acabou barateando muito mais as revistinhas, o que tornou algo muito mais acessível e, por sua vez, combateu o analfabetismo, que estava em alta. Sim, quem nunca aprendeu a ler com uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, né? Pois eu também, quando eu tinha 4 anos, assim, aprendi a ler com as revistinhas e as historinhas. Nossa, eu gostava muito. Nossa, muito bom. Enfim. Assim, ainda no século XIX, falando ainda no século XIX, tava com o romantismo em alta. Ou seja, muita ficção, muita realidade misturada, assim. Drama. Uau. Romance. Terror. Ulala. Isso acabou entusiasmando ainda mais os leitores, deixando o gênero ainda mais viral. Então, as histórias em quadrinhos, elas atingiram o seu auge em 1929 com a primeira... Com a Grande Depressão de 29 Isso. da Bolsa de Valores. Exatamente, porque eles eram um alívio cômico para tudo que estava acontecendo, né? A queda de valores interferiu muito na economia e fez com que muitas pessoas ficassem muito pobres. E como ela era uma diversão barata E acessível, né? e acessível, ela se tornou uma espécie de conforto para essas pessoas que precisavam de alguma coisa para se distrair disso tudo. Uhum. E para fugir da crise, as pessoas se deleitavam nas histórias com super-heróis, que acabaram surgindo também durante esse período. As histórias com os vilões, com a Segunda Guerra Mundial, eram bem populares nesse momento. Como a gente falou antes, terror, drama. Isso. E as pessoas precisavam muito de alguém que pudesse tirar elas daquela situação em que estava. Por isso que surgiram os super-heróis. Os super-heróis eram pessoas com força sobre-humana e tinham poderes super, né, paranormais, enfim. Assim como o Homem de Ferro hoje, a Mulher Maravilha. É. O Homem de Ferro, acho que não, porque o Homem de Ferro tem dinheiro. É verdade. Em 1905, voltando para o Brasil, nós tivemos o lançamento da revistinha Tico Tico, de Renato Castro. Antes disso, nós só tínhamos encomendas do exterior, como o Mickey Mouse e o Gato Félix. Mas em 1930, as tirinhas elas começaram a ter um tom mais de revista mesmo. Assim. Elas passaram do jornal e criaram sua própria... Revista. Eu ia falar base corporal. A sua própria plataforma. A sua própria plataforma. Tempos depois, em 1960, surgiu Ziraldo. Ziraldo, ele criou a Turma do Pererê naquela época e também surgiu o Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, que, né, todos nós conhecemos e amamos.